E aí, caras? Começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. O vídeo de hoje é o segundo episódio do quadro Pode Ter Certeza, que é o quadro que mal começou aí, mas o pessoal já tá considerando pacas. E ele consiste basicamente em eu responder as maiores dúvidas dos fãs de Harry Potter. Então eu abri um post lá na fanpage do canal e também no aplicativo 934 Amino for Harry Potter. E os inscritos foram lá mandando suas dúvidas e tal. E eu vou responder algumas delas aqui no episódio de hoje, beleza? Então roda essa vinheta. Bora começar logo então. A Gisele Oliveira perguntou o seguinte: qual o limite de tempo que um vira-tempo pode retornar? Isso não é explicado nos livros e os fãs viajam na maionese dizendo que o Harry poderia usá-lo para salvar seus pais. Aí sempre aparece outros fãs justificando isso, um com cada limite de tempo diferente pro vira-tempo, e ela quer saber quem tem razão. Essa pergunta é extremamente... Essa pergunta é muito boa, Gisele, porque realmente eu concordo contigo. Eu vejo vários fãs falando: o vira-tempo só pode voltar uma hora, o vira-tempo só pode voltar um dia, o vira-tempo só pode voltar 50 anos. E coisas do tipo, então vamos para a resposta. Eu falei vamos, não falei vamos, é tipo espanhol. De acordo com a J.K. Rowling, no Pottermore existia um professor aí chamado Saul Crocker que dedicou grande parte da sua vida aí estudando magia temporal lá no Departamento de Mistérios do Ministério da Magia. O professor Crocker diz que, de acordo com todos os estudos que eles já fizeram, o máximo de tempo que se pode voltar sem a pessoa sofrer dano ou sem o próprio tempo sofrer dano é 5 horas. Só que no mesmo texto a J.K. revela que no ano de 1889 uma bruxa voltou no tempo aí pro ano de 1402. Então vocês conseguem entender? Tipo, não tem limite, a pessoa pode voltar quanto tempo ela quiser, só que o recomendado é no máximo 5 horas, porque senão pode dar muito problema. Inclusive essa bruxa aí que voltou no tempo lá, voltou, né, 400 anos, aconteceram muitos problemas tanto com ela, tanto com o próprio tempo de verdade. Tipo, existiram alguns dias da semana que duraram 2 dias e meio e outros que duraram apenas 4 horas, sabe? Então realmente bugou tudo. A J.K. ainda revela nesse texto que quando ela criou o vira-tempo, ela ficou com muito medo porque achou que ia criar, tipo, um monstro de 1000 cabeças, porque ela achou que os fãs de Harry Potter iam perguntar: por que o Harry não voltou 1000 anos para salvar seus pais? Por que ele não voltou para matar o Voldemort? E coisas do gênero. E ela disse que ela solucionou esse problema com 3 coisas. O primeiro é o fato da Hermione e do Dumbledore ficarem frisando toda hora que voltar no tempo é muito perigoso e tudo mais. O segundo é que ela fez a Hermione devolver o único vira-tempo que entrou em Hogwarts em toda a história da escola. E o terceiro é ela ter destruído aí todos os viratempos do mundo da magia lá em Ordem da Fênix na batalha do Departamento de Mistérios. Então, só pra resumir, a pessoa pode voltar 5 horas sem dar nenhum problema, mas nada impede ela de voltar muito tempo, só que provavelmente aconteceriam muitos problemas. A Maria Eduarda Pavanelli perguntou uma coisa também muito interessante: como as corujas fazem para saber onde é a casa para onde elas devem ir? Tipo, mesmo sem endereço. E apesar da pergunta ser muito boa, a resposta dela é muito simples. A própria descrição de corujas no Pottermore diz que elas são criaturas mágicas capazes de encontrar seus destinatários mesmo sem um endereço, simples assim. Então não tem um motivo para elas conseguirem fazer isso, é simplesmente porque elas são mágicas e conseguem fazer. O Pedro Júnior perguntou: fala cara, se me lembro bem, só no 7º livro que é dito que o Voldemort é capaz de voar por si só, sem meio de transporte. Já foi falado alguma coisa sobre como ele faz isso? Valeu! Valeu, Pedro, pela pergunta, e vamos lá para a resposta. Pra quem não lembra, sim, isso de fato acontece em Relíquias da Morte na Batalha dos 7 Potters. Então Harry o viu. Voldemort vinha voando como fumaça ao vento, sem vassoura nem testralho para sustentá-lo, seu rosto ofídico brilhando na escuridão e blá 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 blá. Os fãs de Harry Potter acabaram chamando esse ato aí de Unsupported Flight, que na tradução livre seria tipo voo sem suporte, por mais que a J.K. nunca tenha usado essa descrição em nenhum lugar. E assim como ela nunca usou essa expressão em nenhum lugar, ela também nunca falou nada sobre isso. A gente apenas pode especular que acredita-se que foi o próprio Voldemort que inventou esse feitiço e que ele é um feitiço muito cabuloso, galera, muito cabuloso de verdade, tipo, muito difícil de
de fazer ele, tanto de executar e etc. Inclusive depois o Voldemort até ensina pro Snape, pra quem não sabe, no livro o Snape também consegue voar igual o Voldemort e tudo mais. E acredita-se que depois da morte dos dois, o feitiço se perdeu pra sempre e, né, pelo menos até hoje, não se sabe se alguém conseguiu utilizar ele de novo. Mas por que eu digo que esse feitiço é muito poderoso? Porque no livro Quadribol, através dos séculos, o autor Kenilworth Wisp, nome mais bizarro da galáxia, diz o seguinte: nenhum feitiço inventado até hoje permite aos bruxos voarem apenas com os recursos de sua forma humana. Então, quando Kenilworth Wisp escreveu esse livro aqui, era impossível as pessoas voarem por si só, e aparentemente aí Voldemort foi o primeiro bruxo capaz de fazer isso. E é por essas e por outras que eu afirmo aqui que Voldemort foi o bruxo mais poderoso de todos os tempos, apesar de ser uma declaração muito polêmica, mas isso dá um tema para outro vídeo, então pula aí. O Carlos Acorce pergunta: como funciona o processo para se tornar um animago? Sabemos que é possível se tornar um, pois Pedro, Thiago e Sirius conseguiram, ou seja, o poder de virar um animago não nasce com a pessoa, mas como se faz para se tornar um? Novamente, essa pergunta é muito boa, mas infelizmente a gente não tem como responder ela 100%. A JK nunca informou como que é o processo completo de se tornar um animago, mas ela já falou um dos processos de se fazer isso, e pasmem, vamos lá. Em 2014 foram lançadas edições especiais aí de Harry Potter pela Bloomsbury, e nessas edições a JK acabou escrevendo muitas coisas aí, fatos aleatórios sobre a saga e tudo mais, e um deles é o seguinte: ela diz que um dos processos para a pessoa virar um animago é ficar com uma folha de mandrágora na boca durante um mês inteiro. Vocês têm noção de como essa informação é valiosa e legal? Pelo amor de Deus. Vocês imaginam, tipo, os marotos precisando ficar com uma folha de mandrágora na boca durante o mês inteiro e mesmo assim manter as atividades cotidianas de Hogwarts? Tipo, sei lá, imagina o Thiago lá jogando quadribol com uma folha de mandrágora na boca, daí ele não podia, sei lá, abrir a boca senão a folha voava. Ou então, sei lá, eles dormiam com a folha na boca e depois eles acordavam e engoliam a folha, então eles tiveram que repetir esse processo com certeza muitas vezes, porque, né, conseguir fazer isso de primeira deve ser muito difícil. Então, cara, essa informação pra mim é uma informação muito legal, se não a mais legal desse vídeo. A Carla Esgotti perguntou: Renier, sobre o bar que o Hagrid leva o Harry em Pedra Filosofal, ele fica no mundo trouxa? Pode ter certeza! Carla, esse bar que tu tá se referindo se chama Caldeirão Furado e ele fica de fato no mundo trouxa, numa rua chamada Charing Cross, e senta que lá vem história genial aí. No ano passado a JK publicou um texto no Pottermore falando sobre a origem do Caldeirão Furado e tudo mais, e nesse texto a gente descobre que o Caldeirão Furado tá lá na Charing Cross muito antes mesmo da própria rua ser planejada, tipo... Vocês já vão entender. Inicialmente o bar era visível aos olhos trouxas e tal, normal, qualquer trouxa podia entrar ali, mas quando entrou em pauta a construção da rua Charing Cross, os bruxos acharam que seria o fim do pub, mas eles estavam muito enganados. Um dia a população bruxa que era cliente ali do bar resolveu se unir para usar feitiços da memória em massa nos trouxas, inclusive alguns dizem que há relatos aí que a maldição Impérios foi usada em muitos construtores da cidade nesse dia, porque no fim o Caldeirão Furado havia sido incluso no projeto final aí da rua Charing Cross. Apesar de os arquitetos e construtores trouxas não entenderem até hoje por que eles deixaram uma fenda gigante no meio da rua. E também eles nunca conseguiram entender por que essa fenda de fato não estava lá. Não sei se vocês conseguiram entender direito, mas lá no projeto final da rua existia um pedaço, tipo um buraco em branco assim, mas na rua mesmo da vida real esse buraco não tá lá, porque na verdade o Caldeirão Furado não é visível a olho trouxa, entendeu? Só quem é bruxo consegue ver ele. Eu vou deixar o link completo da história do Caldeirão Furado aqui na descrição, vocês podem ler lá e tentar entender melhor, porque eu acredito que a minha explicação tenha sido um cocô. Então, link na descrição pra vocês saberem tudo que aconteceu aí. O Matheus Prata perguntou uma coisa muito legal também: se Harry morrer por causas naturais, por ele ser o detentor da lealdade da varinha das varinhas, a quem ela vai pertencer? E meu caro Matheus, eu lhe respondo: a ninguém. Inclusive esse foi o plano do próprio Harry. Pra quem não sabe, ele devolve a varinha das varinhas pro túmulo do Dumbledore e diz o seguinte: se eu morrer de morte natural como Ignoto, que é o irmão mais novo ali do Conto dos Três Irmãos, o seu poder será rompido, não é? O senhor anterior nunca foi vencido e será o fim dela. Então sim, se o Harry morrer de causas naturais, a varinha das varinhas vai continuar lá no túmulo do Dumbledore sem pertencer a ninguém. Tipo, ela só vai ser uma varinha comum, sabe? A pessoa não vai ter o total poder sobre ela e tudo mais. O Diego Frank mandou uma dúvida muito boa. Vamos lá. Quem mata o
Snape é a Nagini. Então, hipoteticamente, como a lealdade da varinha das varinhas iria passar para o Voldemort? Tipo, ele tá querendo dizer que não foi o Voldemort de verdade que matou o Snape, então, teoricamente, a varinha das varinhas não podia pertencer a ele. E, novamente, mesmo essa dúvida sendo muito boa, a gente não tem nenhuma confirmação pra responder ela de verdade. E essa é a hora do vídeo que a pessoa vai pausar e comentar lá embaixo: ah, mas o quadro é pra responder dúvida e o guri não responde nada, que idiota. Não, muito pelo contrário. Eu tô respondendo que não dá pra responder. Porque, inclusive, né, essas dúvidas, as pessoas precisam saber que não é tudo que dá pra responder, sabe? Enrolei todo pra falar, mas é isso aí. Mas, enfim, essa pergunta pode ser atribuída a vários fatores, assim como por que as pessoas falam que foi o Voldemort que matou o Cedrico, sendo que na verdade foi o Rabicho? Como que o jovem Tom Riddle conseguiu fazer a Horcrux no diário matando a Murta que geme, sendo que na verdade quem matou ela foi o Basilisco e não o próprio Voldemort? Parece que pelo menos no mundo de Harry Potter, quando uma pessoa manda uma coisa viva fazer outra coisa, foi a própria pessoa que mandou. Foi a única explicação que eu consegui achar pra isso, tá ligado? Eu vi gente na internet falando que é porque a Nagini era uma Horcrux, então tinha parte da alma do Voldemort na Nagini. Então ela matando fez com que na verdade parte da alma do Voldemort matasse, mas eu acho que isso é besteira. Porque né, o Harry também é uma espécie de Horcrux, então teoricamente tudo que o Harry fizesse, o Voldemort também faria e tal, então eu acho uma teoria falha. O Eduardo Fernando perguntou: Renier, no filme Harry Potter a Câmara Secreta aparece lá no relógio da casa do Rony assim: quadribol, dentista, casa, escola. E em Enigma do Príncipe, quando o professor Slughorn pergunta pra Hermione o que os pais dela fazem no mundo dos trouxas, ela responde que eles são dentistas e ninguém sabe o que é. Por que que isso acontece? É a dúvida dele. E meu caro Eduardo Fernando, eu preciso te responder que na verdade isso não acontece. Porque se a pessoa pesquisar lá nos livros certinho de Câmara Secreta, ela vai ver que na descrição do relógio dos Weasley não tem o ponteiro dentista, e lá em Enigma do Príncipe esse diálogo da Hermione com o Horácio não acontece de fato. Então isso na verdade é um erro dos filmes. Colocaram lá dentista no relógio e depois não pensaram que o Horácio poderia perguntar isso pra Hermione, daí fizeram isso e acabou ficando um erro. A Natália Fernandes, nossa querida Nath, perguntou o seguinte: de quem a Tonks herdou a metamorfomagia? Meu Deus do céu, essa palavra é muito difícil. Porque pelo que sabemos, isso é algo que se herda, mas seu pai é trouxa e sua mãe é uma Black. Então teríamos uma metamorfomaga na família Black? Natália do céu, tu tem noção de como essa pergunta foi fantástica? Mas tu acabou respondendo ela com a tua própria dúvida, então pode ter certeza. Por mais que a J.K. nunca tenha mencionado de fato uma metamorfomaga na família Black, a gente sabe que o pai da Tonks, o Ted, era um trouxa, então não tem como ele ter sangue de metamorfomago na família dele, né? Então a metamorfomagia só pode ter vindo da parte materna sanguínea aí da Tonks, ou seja, de algum Black. Só que quando eu digo família Black, vocês têm que entender que na realidade eu tô tipo generalizando, não tô querendo dizer que necessariamente foi um Black puro e tal. Pode ter sido eventualmente algum outro bruxo que veio a se casar com um Black e depois de várias gerações a Tonks nasceu metamorfomaga ali, sabe? Então entendam que é uma generalização, mas não deixa de ser uma generalização verdadeira, porque né, se a pessoa casa com um Black, ela vira um Black, então, né? Entenderam? O Gabriel Fernandes fez a pergunta mais legal desse episódio: Snape morreu virgem? Pode ter certeza! Tô zoando. Tô zoando, galera, a gente não tem como saber disso, tá ligado? A J.K. nunca, né, chegou a revelar, porque acho que não tem muito a ver com a história, ela não precisa fazer isso. Mas conhecendo o Snape do jeito que a gente conhece, vocês realmente imaginam ele tendo um caso com alguma outra pessoa, sendo apaixonado loucamente, de um jeito até mortal pela Lilian? Não, né? Vocês não conseguem imaginar. O Ezequiel Maia perguntou também uma coisa muito legal: para os alunos chegarem em Hogwarts, eles pegam o trem na plataforma 9¾ Qual seria o outro meio de chegada na escola antes de os trouxas inventarem os trens? Por barco ou eles iam a pé? Olha, Ezequiel, eu tenho que te falar que não, eles não iam a pé, porque né, Hogwarts é longe pra caralho, mas enfim. De acordo com a J.K. no Pottermore, os estudantes chegavam antigamente em Hogwarts no maior estilo te vira do universo. O ministério não dispunha de nenhum meio de transporte para levar os alunos para Hogwarts, tá ligado? Então eles iam do jeito que dava. Alguns iam voando de vassoura, alguns enfeitiçavam carros e iam voando de carros, alguns iam montados em criaturas mágicas. Só que todos esses métodos acabavam gerando aí muitos acidentes mágicos e tal, e também muitos trouxas acabavam vendo tipo coisas bizarras voando no céu. Até que no ano de 1692 entrou em vigor aí o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, que para a tristeza dos bruxos acabou aí com a farra de poder voar de vassoura durante o dia e tudo mais. Então depois disso o ministério dispôs aí de várias chaves de portal espalhadas por toda a Grã-Bretanha para fazer os alunos irem para Hogwarts através das chaves de portal, mas isso também acabou não dando certo porque
porque muitos alunos perdiam o horário, ou então não conseguiam achar o objeto, tá ligado? Porque geralmente chave de portal é objeto pequeno, então eles não achavam e davam um rolo desgraçado lá no final. E mesmo com essa catastrófica tentativa aí do Ministério, nenhuma providência foi tomada até o ano de 1827, quando o novo ministro da magia da época, chamado Otaline Gamble, começou a perceber que os trouxas estavam inventando coisas muito legais, tipo os trens. Então ele falou, velho, vou fazer um trem gigante e os alunos vão pra Hogwarts de trem, muito mais legal. E mesmo com muitas famílias sangue puras aí ficarem indignadas com essa decisão, porque eles não queriam que os filhos deles andassem em objetos de trouxas e tudo mais, eles acabaram tendo que ficar quietinhos depois aí que o pessoal lá de Hogwarts falou que nenhum aluno iria se não fosse por trem. Então eles tiveram que aceitar isso. Novamente eu vou deixar o link desse texto inteiro traduzido aqui na descrição e vocês podem ir lá conferir melhor. O David Morgan, ou então Davi Morgan, um dos dois, perguntou o que aconteceu com o Fofo. E meu caro amigo, em fevereiro desse ano a própria J.K. respondeu isso no Twitter, que o Dumbledore devolveu o Fofo aí lá pra Grécia. Pra quem não sabe, a origem do Fofo é da Grécia, né? Ela ainda acrescentou que o Dumbledore gostava de devolver as aquisições malucas do Hagrid aos seus lugares de origem e não pra floresta, como muitas pessoas pensam. A Luana Santos perguntou um negócio que pode ser muito polêmico. Quando um aluno de Hogwarts perde o ano letivo, ele tem a chance de cursá-lo novamente? Não lembro se isso é comentado com clareza em algum momento da saga. Então, Luana, vamos lá. Vocês lembram do Marcus Flint, o capitão do time de quadribol da Sonserina, durante os primeiros anos do Harry lá em Hogwarts? Aquele cara feião lá, pois é. Então, em algumas edições de Pedra Filosofal é descrito que o Marcus estava no 6º ano, e depois o Harry chega em Prisioneiros de Azkaban no seu 3º ano, e o Marcus ainda estava na escola, ou seja, tem algum erro aí, né? Porque se o cara tá no 6º ano em Pedra Filosofal, era pra ele terminar o colégio em Câmara Secreta, mas em Prisioneiros de Azkaban ele ainda tava lá. E quando perguntaram pra J.K. por que disso aconteceu, ela falou que o Marcus tinha reprovado, que ele não tinha conseguido passar nos exames e tudo mais, ou seja, de acordo com ela, é possível a pessoa reprovar em Hogwarts e fazer o ano de novo. Até aí beleza, uma história convincente, né? Mas acontece que depois, em algumas edições, foi consertado que na verdade o Marcus estava no 5º ano e não no 6º. Ou seja, eu acho que a J.K. se enganou, mas pra não admitir que ela se enganou, ela deu uma opa, não, pode reprovar sim, não sei o que, não sei o que. Apesar da gente poder considerar que realmente a pessoa pode reprovar, porque a própria J.K. falou isso, eu continuo achando que foi sim um erro dela, mas né, pelo menos foi corrigido. E meus caros amigos, vamos para a última pergunta deste belo quadro, pode ter certeza que, meu Deus, como eu já disse, mal começou e as pessoas já estão considerando pacas. O Ramiro de Souza falou, e aí caras, tô zoando, quem falou isso foi eu. Já li em algum lugar que não lembro que a Umbridge tem pais trouxas. Isso é verdade? Porque é muito bizarro a Sapa Velha ter pais trouxas e odiar quem não é sangue puro. Que velha FDP. Calma, Ramiro. Acalme-se, amigo. Enfim, na verdade, não, cara. No ano passado, a J.K. lançou aí uma biografia da Umbridge lá no Pottermore, e nessa biografia a gente descobre que a Umbridge tinha mãe bruxa, pai trouxa e inclusive um irmão aborto. Tendo assim, na verdade, a Umbridge era mestiça, mas com seus 15 anos, quando seu pai e sua mãe se separaram, ela passou a ignorar completamente a existência do pai trouxa dela e do seu irmão aborto, e começou a falar pra todo mundo que ela era puro sangue, puro sangue, puro sangue, mas era mentira. E tu entendeu por que eu disse que não, né? Porque ela não tinha pais trouxas, ela só tinha só o pai trouxa. E novamente eu vou deixar o link da biografia da Umbridge completa e traduzida aqui na descrição, beleza? Vão lá ler que é daoríssimo. E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o teu gostei maroto aqui embaixo, que isso ajuda muito na divulgação. Se essa é a primeira vez que tu assiste a um vídeo aqui do canal, não se esquece aí de se inscrever para não perder nenhuma notícia do mundo de Harry Potter e também, né, do canal. Recomendações finais de vídeo, não esqueçam aí de acompanhar o site O Profeta Diário, que na minha opinião é show de bola, e também de curtir lá no Facebook a página Harry Potter Brasil, que também é uma página top. Novamente, não esqueçam também de seguir o Twitter do Animais Fantásticos Brasil, que eu não sei se vocês estão ligados, mas as filmagens de Animais Fantásticos vão começar semana que vem. Não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, mas vão começar tipo segunda que vem, deixa eu ver que dia que é. Vão começar dia 17 de agosto, então, né, filmagem começando e tal. Segue lá os caras pra ficar por dentro aí de tudo que tá acontecendo. O vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo. Valeu, é nóis!